Muito boa noite a você que está me ouvindo, que está me assistindo. Boa noite aos nossos irmãos do Centro Espírita Capitão Vendramini. Boa noite a outros irmãos de outras casas, simpatizantes da doutrina, que possam estar aí. Desculpa eu falar em ouvindo, né? Porque eu sou radialista, então a gente acostuma muito com essa expressão ouvindo. Mas a você que está me assistindo, muito obrigado, tá? E para aqueles que ainda não tive o prazer de dizer, gostaria de dizer agora um feliz ano novo, feliz 2023, de muitas realizações, de muito engrandecimento, de muita evolução. Eu não vou falar de muita paz, porque eu sou partidário do Pedro. Pedro diz: busque a paz e siga. Busque. Então a gente que vai buscar a paz. A gente vive pedindo paz, mas na realidade quem tem que buscar é nós. Então por isso eu espero, né, e faço votos que todos possam procurar essa paz. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é José Maria, eu sou do Centro Espírita Humildade e Caridade de Varginha, onde atualmente nós estamos como presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, como diz o meu amigo Alexandre, que é o braço da caridade, lá do Humildade e Caridade, certo? Sou também radialista numa rádio aqui de Varginha, que chama Princesa do Sul, é uma rádio comunitária, onde temos um programa que tem o DNA, vamos dizer assim, da divulgação da doutrina espírita e do movimento espírita. Então a gente procura, sempre que a gente tem acesso, né, divulgar todos os eventos que as casas espíritas estão realizando, né? Repito, né, eu não consigo divulgar de todas, porque eu não consigo ter acesso à divulgação de todas, mas o Capitão Vendramini, o 3 de outubro aqui de Varginha, o Humildade, né, e outras casas, o Gefromp de Campanha, a gente consegue fazer a divulgação, certo? São casas co-irmãs. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Vamos, como todo evento espírita, né, iniciar com uma prece. E a gente está acostumando agora, a pedido da espiritualidade, a eliminar, vamos dizer assim, entre aspas, aquela expressão, elevemos o nosso pensamento. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro de nós. Está lá no âmago de nossos espíritos. Então interiorizemos os nossos pensamentos. Vamos entrar lá dentro de nós e encontrar o Jesus, esse irmão maravilhoso, que às vezes eu até chamo de pai, porque ele nos ama e cuida de nós como um verdadeiro pai. Então vamos procurar ele lá, e a ele vamos agradecer por esse momento, agradecer pela sua doutrina, né, pelos seus ensinamentos, que há mais de 2.000 anos, né, eu diria que há mais de 4 bilhões de anos, que os ensinamentos de Jesus começaram quando ele se tornou o governador da Terra e iniciou a construção de nosso planeta. E vamos agradecer a ele por esses ensinamentos que culminaram quando ele esteve aqui conosco, nos ensinando uma coisa simples, mas que nós não conhecíamos e acho que a gente não conhece até hoje, que é o amor. Muito obrigado, Jesus. E permita que possamos, então, iniciar mais um Evangelho no Lar, aqui pelo canal de YouTube do Centro Espírita Capitão Vendramini. E nesse Evangelho que a gente possa entender a sua mensagem, seja através de Emmanuel, seja através de Paulo, seja diretamente de ti. Nós consigamos entender essa mensagem e fazer dela o nosso leme, o nosso timoneio em busca da nossa perfeição. Que assim seja. Bom, meus caríssimos irmãos, como diria outras pessoas, né? Nós fomos solicitados a falar um pouquinho, né,
a dar o nosso pitaco no item 106 do Fonte Viva, que diz sobre sirvamos ao bem. E ele começa com uma mensagem de João, na sua primeira epístola, né, no capítulo 1, versículo 5, quando João diz: a luz resplandece nas trevas. Deixa eu prestar atenção aqui numa coisa. Não, isso é palavra de Jesus, viu? Me desculpe. Palavra de Jesus registrada por João no capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas. E vem, né, o comentário de Emmanuel. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. Por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu de sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de trevas no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro do vento para extingui-la. Emmanuel. Divaldo Franco conta uma história muito interessante, que quando eu tomei conhecimento que a gente faria um comentário, né, conversaria sobre esse assunto, eu achei que esse caos, vamos dizer assim, que Divaldo conta, né, uma história verídica, serviria muito bem para ilustrar esse ensinamento. Divaldo conta que ele tinha um amigo. Ele não fala se esse amigo era o tio Nirso. Tio Nirso, todo mundo sabe, né? É aquele que ajudou o Divaldo a fundar a Mansão do Caminho, já desencarnado, já no plano espiritual. Divaldo não relata se era ele. Eu, particularmente, tenho comigo que deve ser, porque o tio Nilson, né, pelo que a gente sabe, pelo que a gente lê sobre ele, era uma pessoa muito séria, muito direita, né, que gostava muito das coisas certinho. E Divaldo conta que esse amigo dele se apresentava assim: muito prazer, fulano de tal, espírita. E para todo mundo ele tinha esse jeito, essa maneira de cumprimentar, de se apresentar. Fulano de tal, espírita. Né? Certo dia, esse amigo do Divaldo, que se intitulava tanto espírita, né, estacionou seu carro num local proibido, num local que não poderia estacionar. Se não me falha a memória, uma vaga para deficiente físico. E ele foi uma coisa assim rápida, né? E ele foi, não sei se foi um banco, não sei, eu sei que rapidinho ele voltou. Quando ele voltou, tinha um policial, né, um agente de trânsito, multando seu carro e já estava prestes a chamar o guincho. Aí ele chegou, falou pro guarda: olha, senhor, me perdoe, eu parei só um minutinho que eu fui ali rapidinho
o senhor me perdoe e tal. O guarda falou assim, não, eu vou multar esse carro aqui, esse carro é do senhor, então eu vou multar. Faça favor, seus documentos. Quando ele entregou os documentos, o guarda olhou e conheceu ele, porque ele era um espírita muito conhecido na cidade. Né? E todo mundo conhecia a obra, né? Que a casa que esse rapaz frequentava, né? E ele era da diretoria, da onde ele era voluntário, da onde ele trabalhava e praticava, né, as suas obras. Todo mundo da cidade conhecia, e o guarda na hora que olhou falou, nossa, senhor, eu sou fulano, senhor me desculpe, tá aqui seus documentos, não vou multar, pode ir embora, pode levar. Ele falou, não, pode multar sim. Não, senhor, não vou multar não, porque o senhor é uma pessoa que faz muito bem para a nossa sociedade, o senhor é uma pessoa que pensa nos pobres e não sei o que. Ele falou assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, senhor guarda, como eu disse para o senhor, meu nome é fulano de tal e eu sou espírita. E espírita não pode fazer coisa errada, não pode fazer esse tipo de coisa. Então, senhor, faça favor, multa meu carro, e se for o caso, guinche e leva também, que depois eu vou lá, pago o estacionamento e pego ele de volta. Porque eu tenho que ser responsabilizado por isso. E assim o guarda fez, com a insistência dele, assim o guarda fez. Então, olha bem para vocês verem uma coisa, se fosse qualquer um de nós, né, se fosse eu, que um dia ser vocês, presidente da Caixa Beneficente, doutor João de Freitas, né? Se eu fosse eu, o que eu ia fazer? Só guarda, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? Eu sou o fulano de tal, entrego X cesta todo mês, faço isso, faço aquilo, e ia tentar, né, sair da situação ileso, não é verdade? É o que a gente sempre faz, né? Me lembro, aqui numa cidade próxima, né, um amigo meu que foi multado porque estava falando ao celular no trânsito, né? O guarda estava uma blitz, ele não viu, quando ele viu estar no meio da blitz, o guarda parou, ele multou, né? E ele conversando comigo, ele falou, olha para você ver, o guarda foi só me multando. Ele não pergunta quem é, não sabe quem que é a pessoa, não sabe o benefício que a pessoa faz, né? Para a cidade, né? O benefício que ela presta para a cidade, a quantidade de emprego que eu dou. Isso não é coisa certa, ele não pode me multar, porque eu sou uma pessoa que faça alguma coisa pela cidade, né? Pergunto a vocês, isso é uma atitude de quem serve o bem? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não é. Porque junto com essa palavra de Jesus, sirvamos ao bem, nós vamos encontrar, inclusive, Allan Kardec sabiamente colocou como primeiro capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Jesus falando, eu não vim destruir a lei. Tanto que Jesus, sem necessidade, foi batizado, foi apresentado ao templo, teve um negócio lá que chamava circuncisão, que eu não sei falar direito para vocês o que é, mas ele foi, entendeu? Foi apresentado no tempo certo por sua mãe. Quer dizer, ele não precisava fazer nada disso, afinal de contas ele era o governador do planeta Terra. É o espírito segundo a pleiade de espíritos, que nós chamamos de espírito de verdade, né? Que auxiliou, que ditou, né, a codificação espírita para Kardec, né? Então, nós vamos ver lá eles falando que Jesus foi o espírito mais perfeito que pisou no nosso planeta. Não teve outro mais perfeito que ele. Então, quer dizer, por todas essas prerrogativas, ele não precisava cumprir a lei, mas ele cumpriu. Ele mandou dar a César o que é de César. Ele cumpria com todas as leis da época. Subia para Jerusalém na época da Páscoa, porque aquilo era lei. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele fazia. Então quem quer servir ao bem, faz o que um velho sábio, analfabeto, dizia: lei não é para ser discutida. Lei é para ser cumprida. Se ela estiver errada, a culpa é de quem fez a lei, não sua. Você foi feito para cumprir a lei. Então quem quer servir ao bem, segue a lei. As leis dos homens e as leis imutáveis. As leis que nós chamamos, né, que todo mundo chama de leis de Deus, e nós chamamos
das leis naturais, porque são de Deus. Deus criou as leis naturais. Então a gente segue essa lei. E o que nos manda? Vamos deixar um pouco de lado as leis terrêneas, né? As leis terráqueas, se preferirem, e vamos pensar nas leis imutáveis que nós falamos, nas leis naturais. O que ela nos manda? Eu estava lendo, né, há poucos dias, que o amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus veio e fortificou. Mas, em outras palavras, os romanos já falavam isso, os gregos já falavam isso, os egípcios já falavam isso. O que nos mostra que isso é uma lei, né? Uma lei natural, né? Uma lei imutável, uma lei de Deus. Correto? Então, é uma lei que quem quer servir ao bem se esforça por fazer. Não vou falar que faz, que a gente sabe o quanto é difícil, né? Você olhar para uma pessoa que te fez alguma coisa e falar assim: você é meu irmão, então eu te perdoo. É dificílimo isso. Mas a gente tem que se esforçar para fazer isso. Amar o nosso irmão. E às vezes o amar o nosso irmão está em coisas assim, mínimas, pequenas. Porque quando a gente fala em servir ao bem, a gente vai pensando logo numa Madre Teresa de Calcutá, nós vamos pensando no Irmã Dulce, vamos pensando no Chico Xavier, vamos pensando no tio Nirso Condivaldo, que fez aquela maravilha chamada Mansão do Caminho, né? Mas só que nós ainda estamos um pouco longe disso, mas nós podemos fazer a nossa parte mesmo que pequena. Serve ao bem quem trata bem o seu irmão. Não há necessidade de você bajular, basta você tratar bem. Serve ao bem quem anda na rua e dá bom dia, boa tarde, boa noite para os transeuntes. Porque nós sabemos que às vezes a pessoa está precisando daquilo naquele momento. Serve ao bem quem está no coletivo urbano ou interurbano, tanto faz, o coletivo lotado, e a pessoa se levanta e cede seu lugar para uma senhora grávida, ou uma senhora com a criança no colo, ou uma senhora idosa, ou um senhor idoso. Serve ao bem quem segue as leis de trânsito. Porque a gente falou aqui, tocou num assunto muito delicado, né? Essa história da gente estacionar em local proibido, tipo um local para idoso ou um local para deficiente, né? Pessoas com necessidades especiais, tá? Ah, é só um minutinho. Talvez é esse minutinho que o idoso está precisando para estacionar. Lógico, eu já passei dos 60. Eu tenho aqui em Varginha o cartãozinho de estacionamento. Mas nem sempre eu estaciono no local do idoso. Por quê? Porque, graças a Deus, eu ainda consigo me movimentar normal, eu ainda consigo andar normalmente. Às vezes o idoso que está precisando daquela vaga que eu vou colocar, seja um que não tem condição, não tem mobilidade, a mobilidade física que eu tenho. Às vezes é um que às vezes precisa até, para sair do carro, do auxílio de uma cadeira de rodas, né? Alguém tem que botar uma cadeira de rodas para ele, e ele vai procurar, o meu carro vai estar lá, todos os lugares ocupados, ele não vai ter lugar para estacionar. Sendo que a hora que eu cheguei, eu poderia ter procurado outro lugar, não é verdade? Às vezes a pessoa fala, não, vou parar só um minutinho, ele não tem outra vaga, vou parar só um minutinho ali na vaga da pessoa com necessidade especial, tá? E se nesse minutinho a pessoa chega? Ela vai estacionar onde? Então, serve ao bem quem segue também as leis da terra. Ah, mas tem muita lei errada. Problema de quem fez. Ele vai acertar lá com o nosso irmão maior e com o nosso pai maior. Ele vai acertar, não nós.
Vai acertar com a sua consciência. Nós vamos acertar com a nossa consciência, os nossos. Imagine você se porque você desobedeceu uma lei de trânsito, uma pessoa desencarnou. E se essa pessoa tivesse ainda um planejamento de vida para mais uns 10 anos, ou mais ou menos, que nós sabemos que a vida é Nós sabemos que a existência é um projeto. E às vezes projetos são alterados. E às vezes projetos são mudados. Então, às vezes você veio com um projeto de viver aqui 60 anos, né? E porque uma pessoa fez alguma coisa errada no trânsito e você desencarna antes. Isso é assunto para outra conversa, né? Isso é só para dar uma ilustrada na nossa conversa. Mas só para acabar de ilustrar para vocês sentirem o que eu estou falando, eu vou contar uma história acontecida aqui em Varginha. Um amigo meu, Três Corações, Campanha, pessoal desses lugares conhece muito bem a capital do café, né? A Varginha. Mas olha bem para vocês verem, ruas estreitas, de difícil acesso, né? E tinha um colega meu que estava passeando de carro por uma rua aqui que se chama Santa Cruz. Essa rua Santa Cruz, ela dá acesso a uma avenida que se chama Rui Barbosa, onde está localizado o hospital regional. E essa pessoa vinha pela Santa Cruz passeando. De repente, um carro na sua traseira começa a buzinar. Ele olhou e falou, mas que petulante, quer passar por quê? Está com pressa? Saísse mais cedo. Reduziu ainda mais ainda sua velocidade. E o cara começou buzinando e insistindo na buzina, e ele cada vez mais reduzindo. Quando você chega da rua Santa Cruz, que você chega numa pracinha que chama Praça Santa Cruz, ali você tem que parar, porque você perde a preferência. Mas não vinha ninguém. Era um domingo, estava tudo tranquilo o trânsito. Mesmo assim ele parou. Eu vou parar só para desafiar esse apressadinho. E o cara buzinando, insistentemente. Ele continuou seu trajeto devagar, segurando o cidadão, não deixando o cidadão ultrapassar de jeito nenhum. Quando atingiram a Rui Barbosa, né? O cara passou, mas passou feito um relâmpago e não xingou. Ele simplesmente passou lá na frente, ele entrou no hospital regional. Ele achou que mas o que será que esse cara vai fazer no hospital, né? Então o que ele fez? Ele estacionou e foi lá saber. E perguntou. A enfermeira falou para ele, olha, é um senhor de mais ou menos 40 anos. O pai dele deve ter uns 80 anos. E o pai dele deu um infarto em casa. Então ele veio trazer, nem esperou a ambulância, porque ele estava com pressa e estava com medo que o pai viesse a morrer. Então ele veio correndo, né, para trazer o pai dele. Né? E mesmo assim os médicos estão meio em dúvida se consegue salvar o pai dele. Olha para vocês verem. Olha, vamos dizer assim, o débito que a pessoa está adquirindo por causa de vamos dizer assim, uma falta, né, de pensar no seu irmão. Olha, o irmão está com pressa, pode ser que simplesmente seja correria, mas pode ser um problema mais sério, né? Pode ser que ele esteja, pode ser até uma dor de barriga, não é verdade? A vida está com dor de barriga, eu preciso ir no banheiro, não é verdade? Pode ser um tanto de coisa, né? Não, a pessoa foi segurando ele, né? Eu não sei o desfecho dessa história, se o pai desse rapaz que ele foi segurando se desencarnou ou não sei dizer para vocês. Mas se desencarnou, eu acredito que a dor de consciência deve estar pesada. Então serve o bem, né? Quem é gentil no trânsito. Cidadão quer passar? Deixa ele passar. Você não está com pressa? Encosta, deixa ele passar, né? Deixa ele embora. Você não está com pressa, vai devagar.
mas sem atrapalhar aqueles que estão. Você não sabe o que está acontecendo. Pode ser que a pessoa seja só um apressadinho, pode ser que ele está com um problema sério para resolver, pode ser um caso de vida ou morte, pode ser um tanto de coisa. Então, servir ao bem, né, é isso, vai muito longe, né? E outra coisa, né? Tudo isso que eu estou enumerando aqui, né? Pode-se dizer o seguinte: Zé, mas isso ninguém faz. Voltemos à lição. O comentário de Emmanuel. Emmanuel bateu bem na tecla. Não, né? Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Se você estiver só, não tem problema. Você é um que está fazendo aquele serviço. E talvez com o teu exemplo você vai angariar outros para ajudar, para fazer o bem também. Você vai angariar. Trabalhei numa empresa e o pessoal chegava, ninguém cumprimentava ninguém. E eu comecei a trabalhar lá desde o primeiro dia. Eu chegava, ia nos poucos departamentos que a empresa tinha e cumprimentava todo mundo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Qual não foi a minha surpresa? Que um dia, conversando com uma das pessoas, uma das funcionárias da empresa, e ela na hora do café, né, tomando café, conversando, ela falou para mim, se quiser, uma coisa você conseguiu mudar nessa empresa. Hoje, até os patrões chegam e vão cumprimentar a gente. Eu já tinha visto isso, né? Para mim, né, era normal, mas eles não faziam. Não, eles não faziam isso. A partir do momento que você começou a trabalhar aqui e fazer, agora eles fazem também. Então, por isso que às vezes você consegue até pessoas para trabalhar com você. Mas se você não conseguir, lembra do caso do Beija-Flor? Um grande incêndio na mata. Todo mundo correndo. Da bicharada, né? Tudo correndo. De repente, o elefante percebe que o beija-flor corria até uma biquinha d'água, enchia o bico d'água e ia lá e jogava no incêndio. Corria e ia lá e jogava. Ele olhou e falou: o que você está fazendo? Eu estou tentando apagar um incêndio. O elefante deu uma risada e falou: você acha que só com essa gotinha d'água você vai apagar o seu incêndio? Ele olhou para o elefante e falou assim: eu estou fazendo a minha parte. Faça a tua parte. Faça a sua parte. Quem sabe você fazendo a sua parte, você não vai incentivar os outros também a fazer. Tem um ditado, né? Vamos dizer assim, uma máxima, que eu gosto muito de ver, porque eu acredito piamente nela. Gentileza gera gentileza. E realmente é verdade. O bem gera o bem. O que gera o mal é o mal. O bem gera o bem. A pessoa pode até te criticar na hora, mas depois ela vai pensar direitinho no que ela viu você fazer e vai querer fazer igual. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a vocês pela paciência em escutar nós. E em breve estaremos novamente juntos para outros assuntos, para outras conversas, né? Para a gente conversar mais um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Obrigado ao capitão Vendramini, né, que me dá essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, ao nosso irmão Alexandre, que cuida da técnica, né, que faz com que tudo chegue direitinho lá no YouTube, para que vocês possam assistir. E muito obrigado a essa casa, que eu tenho um profundo respeito, admiração e carinho por ela desde a época do seu Anísio. Foi quando eu conheci a casa e até hoje ela mora dentro do meu coração, porque eu considero o trabalho dela fantástico, muito bom mesmo, um trabalho a ser seguido. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, boa noite e até uma próxima oportunidade, com a permissão de Jesus. Que assim seja.